Este vídeo fala sobre o terceiro, quarto e sexto pares cranianos, a oculomotricidade e os reflexos associados. O vídeo começa por algumas considerações gerais, abordando depois a origem do nervo oculomotor, do nervo troclear e do nervo abducente, a sua função, o olhar conjugado horizontal e os reflexos fotomotor e da acomodação. No fim, os pontos mais importantes a reter são resumidos e terminamos com um caso clínico sobre o tema. Serão abordadas as funções e reflexos associados a estes pares cranianos, não sendo descrito o trajeto dos nervos periféricos. Relativamente às considerações gerais, os nervos cranianos responsáveis pela oculomotricidade do olho são três: o terceiro par, nervo oculomotor, o quarto par, nervo troclear, e o sexto par, nervo abducente. Enquanto o terceiro par é um nervo motor somático e motor visceral, levando inervação parasimpática para o olho, o quarto e sexto par são nervos somáticos motores puros. Os núcleos destes três pares cranianos situam-se na substância cinzenta do tronco encefálico, ao longo da coluna somatomotora posterior, aqui a vermelho, o núcleo do terceiro, do quarto e do sexto pares cranianos. Faz ainda parte do núcleo desta coluna o núcleo do 12º par, o nervo hipoglosso. Quanto à sua origem real, o núcleo do nervo oculomotor situa-se no mesencéfalo, ao nível dos colículos superiores, na substância cinzenta periaquedutal, ou seja, em torno do aqueduto do mesencéfalo. O núcleo é constituído por um núcleo principal motor e um núcleo acessório ou núcleo de Edinger-Westphal. As fibras que saem destes dois núcleos, desenhadas a laranja e a preto, dirigem-se anteriormente, passando através do núcleo rubro e emergem como um feixe único na face anterior do mesencéfalo, ao nível da fossa interpeduncular. À semelhança do nervo oculomotor, o núcleo do nervo troclear situa-se ao nível do mesencéfalo, na substância cinzenta periaquedutal, mas um pouco mais abaixo, ao nível dos colículos inferiores. O núcleo é constituído por apenas um núcleo motor, do qual saem fibras, aqui desenhadas a amarelo, que se dirigem posteriormente, rodeando o aqueduto do mesencéfalo. Estas fibras emergem na face posterior do mesencéfalo, onde cruzam imediatamente com as do lado contrário. O núcleo do nervo abducente situa-se ao nível da protuberância, ao nível da porção superior do pavimento do quarto ventrículo. Situa-se perto da linha média, abaixo do colículo facial, que representa a saliência produzida no pavimento do quarto ventrículo pelo trajeto das fibras do nervo facial em torno da porção superior do núcleo do nervo abducente. O núcleo é constituído por um único núcleo motor, do qual partem fibras que se dirigem anteriormente e que emergem na face anterior do tronco encefálico, no sulco que separa a protuberância da medula oblonga. Emergem neste mesmo sulco, lateralmente ao nervo abducente, os nervos facial, ou sétimo par craniano, e o nervo vestibulo-coclear, ou oitavo par craniano. Em termos de função, o nervo oculomotor é responsável pela inervação de todos os músculos extraoculares, à exceção do músculo oblíquo superior, inervado pelo troclear, e o músculo reto lateral, inervado pelo nervo abducente. O terceiro par é então responsável pela ação do músculo levantador da pálpebra superior, não desenhado na imagem, que eleva a pálpebra superior, pelo reto superior, que realiza a supraversão do globo ocular, pelo reto inferior, que realiza a infraversão do globo ocular, pelo reto medial, que realiza a adução do globo ocular, e pelo oblíquo inferior, que realiza a abdução, supraversão e extorsão do globo ocular. O nervo troclear é responsável pela inervação do músculo oblíquo superior, que realiza a abdução, infraversão e intorsão do globo ocular. O nervo abducente é responsável pela inervação do músculo reto lateral, que realiza a abdução do globo ocular. A distribuição descrita corresponde aos nervos periféricos, que inervam os músculos do olho ipsilateral. No entanto, existem algumas exceções a esta regra, mas que não fazem parte do âmbito deste vídeo. O nervo oculomotor é ainda responsável pela inervação parasimpática do olho. Controla o músculo constritor da pupila, envolvido no reflexo da iridoconstrição e no reflexo da acomodação, e o músculo ciliar, envolvido no reflexo da acomodação. Ambos os reflexos serão abordados mais à frente. Apesar dos músculos extraoculares apresentarem uma inervação predominantemente unilateral, existem vias de associação que permitem que existam movimentos oculares conjugados. Em relação ao olhar conjugado horizontal, salientam-se a área visual do córtex frontal, que corresponde à área 8 localizada no giro frontal médio, a formação reticular paramediana pontina, localizada na ponta ao nível do núcleo do nervo abducente, e o fascículo longitudinal medial, aqui com uma seta, localizado atrás do menisco medial e a íntima relação com o pavimento do quarto ventrículo. É constituído por fibras ascendentes e descendentes ao longo do tronco encefálico e corresponde à principal ligação entre os núcleos dos nervos motores do olho e o oitavo par, o nervo vestibulo-coclear. Através destas três formações é possível o olhar conjugado horizontal, como exemplificado na imagem. O olhar conjugado para a direita é controlado pelo córtex frontal esquerdo.
de onde partem fibras que decussam e sinapsam na formação reticular paramediana pontina direita. Daqui partem fibras para o núcleo do nervo abducente ipsilateral, responsável pela abdução do olho direito através da contração do músculo reto lateral direito. Partem ainda fibras para o núcleo do nervo oculomotor contralateral, que cruzam a linha média e sobem no tronco encefálico através do fascículo longitudinal medial. A partir da estimulação deste núcleo, vai-se dar a contração do músculo reto medial esquerdo, responsável pela adução do olho esquerdo. É desta forma que é possível o olhar conjugado para a direita. O mesmo acontece de forma simétrica no olhar conjugado para a esquerda. Quanto ao reflexo da iridoconstrição ou miose, este é um arco reflexo constituído por 4 neurónios. O primeiro neurónio, que corresponde ao arco aferente do reflexo, transporta a informação recebida pelos fotorreceptores da retina. Depois de percorrer o nervo óptico, quiasma óptico e trato óptico, termina no núcleo pré-tectal ipsilateral, que se situa na substância cinzenta periaquedutal, ao nível dos colículos superiores. A partir deste núcleo, parte o segundo neurónio da via, com fibras que se dirigem para o núcleo parasimpático do nervo oculomotor ou de Edinger-Westphal, ipsilateral e do lado contrário. As fibras que cruzam a linha média para o lado contrário fazem-no posteriormente ao aqueduto na comissura posterior. O terceiro neurónio, que parte de ambos os núcleos parasimpáticos, serve pelo nervo oculomotor ipsilateral, como neurónio pré-ganglionar parasimpático até atingir o gânglio ciliar, onde sinapsa e inicia-se então o quarto neurónio do arco reflexo. O quarto neurónio dá origem a fibras dos nervos ciliares curtos, que vão inervar o músculo constritor da pupila, responsável pela iridoconstrição ou miose. À iridoconstrição que se dá do mesmo lado da estimulação luminosa, dá-se o nome de reflexo fotomotor direto. Ao reflexo contralateral, dá-se o nome de reflexo fotomotor consensual. O primeiro costuma ser ligeiramente mais rápido e pronunciado do que o segundo. A contrabalançar a ação do parasimpático descrita, vamos ter o sistema nervoso simpático do olho, que é uma via constituída por 3 neurónios. O primeiro neurónio tem o seu corpo celular ao nível do hipotálamo. As suas fibras descem pelo tronco encefálico e pela coluna intermédia lateral da medula espinhal, sinapsando ao nível de T1. Parte daqui o segundo neurónio, que sobe pelo tronco simpático até sinapsar no gânglio cervical superior, ao nível de C2, onde se encontra o terceiro neurónio. O terceiro neurónio segue pelo plexo carotídeo, envolvendo a artéria carótida interna, até ao interior do crânio. Já dentro do crânio, junta as suas fibras à divisão oftálmica do nervo trigêmeo, o quinto par craniano, dirigindo-se ao olho. O mesmo neurónio passa pelo gânglio ciliar, mas sem fazer sinapse, e origina fibras para os nervos ciliares longos, que vão inervar o músculo dilatador da pupila, responsável pela iridodilatação ou midríase. Quanto ao reflexo da acomodação, este funciona de forma a focar a imagem quando os olhos passam de um objeto distante para um objeto mais próximo. Esta focagem depende de 3 passos. Em primeiro lugar, a contração dos músculos retos mediais para convergir os glóbulos oculares. Em segundo lugar, a contração do músculo ciliar, que relaxa as fibras da zónula, o que permite o aumento da espessura do cristalino, aumentando assim o seu poder refratário, tal como exemplificado na figura. Em terceiro lugar, a constrição da pupila, ou miose, restringindo a luz à porção mais central do cristalino. O reflexo que permite estes 3 passos é um pouco mais complexo que o reflexo fotomotor, visto que envolve neurónios do córtex cerebral. A via à frente parte da retina, seguindo o nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, chegando aos corpos geniculados laterais e terminando no córtex visual. O córtex visual está ligado à área visual do córtex frontal, da qual partem fibras corticais que descem pela cápsula interna para o núcleo do nervo oculomotor. A partir deste núcleo, o nervo oculomotor comanda a contração do músculo reto medial. Visto que o estímulo visual parte de ambas as retinas, a via descrita funciona bilateralmente em simultâneo, levando à contração de ambos os retos mediais, o primeiro dos 3 passos para o reflexo da acomodação. Um contingente de fibras que descem do córtex frontal vão sinapsar com o núcleo de Edinger-Westphal. A partir deste núcleo, partem fibras que acompanham o nervo oculomotor, seguindo o trajeto das fibras parasimpáticas do olho descritas no reflexo da iridoconstrição. Terminam no músculo ciliar, levando ao aumento da espessura do cristalino, e no músculo constritor da pupila, levando à miose. Chegamos então ao final do vídeo. Deixo-vos com alguns pontos fundamentais a reter. Podem fazer uma pausa para fazer uma revisão ou então seguir para o caso clínico.